Mas um ponto que eu queria entender é assim, até o nosso trabalho de consultoria, como a gente disse, não existe uma receita mágica nem pronta, né? Tem que entender a realidade da empresa, do segmento, para aplicar os conceitos e as metodologias de gestão. Mas quando que um trabalho de consultoria pode não funcionar? Por quê? O que são as causas disso para poder a gente entender e evitar isso? No início da nossa conversa eu até citei que esse é um problema, né? Empresas que passam por processo de consultoria que dão errado. Eu acho que são muitos os motivos que fazem um projeto de consultoria dar errado. Eu vou citar alguns. E aí, se depois você quiser que eu detalhe, você me fala. O primeiro é o empresário achar que o consultor é o grande responsável pela empresa. Não é. O empresário é o responsável, o consultor é um instrumento. Então, quando ele contrata um consultor e delega todas as responsabilidades ao consultor, ou quando ele transfere a responsabilidade dele, ele está perdendo o domínio sobre a empresa. E aí ele vai precisar que o consultor tenha um perfil muito específico para ajudar. Então, esse é o primeiro erro. Transferir a responsabilidade para o consultor. O consultor tem muita responsabilidade no processo, mas ele não é o responsável pela empresa, né? E quando ele acha que ele é o responsável pela empresa, as coisas tendem a dar errado. Outro motivo é quando o consultor não tem conhecimento. Existe uma tendência aí na formação de empresas de consultoria que é muito triste. Imagina um gerente de qualquer área com 30 anos de experiência perde o emprego. Ele não vai conseguir se recolocar fácil. Então, o que ele faz? Ele aluga uma sala, monta uma empresa de consultoria, arruma um cliente e vai trabalhar especificamente para aquele cliente. O cliente começa a gostar do trabalho dele, convida esse consultor para ser gerente da empresa dele, o cara deixou de ser consultor. E quando ele é um consultor de uma empresa só, ele está restrito na faixa de conhecimentos que ele pode ter. Então, a falta de conhecimento do consultor é um grande motivo. E aí, conhecimento a gente pode dividir. Conhecimento da empresa que ele está atendendo, por isso um diagnóstico precisa ser muito bem feito. Conhecimento técnico e metodológico, né? A gente precisa ter uma sustentação conceitual muito sólida, né? Consultoria não é achômetro, consultoria não é só a minha experiência de 20 anos, consultoria é um conjunto de conceitos, de técnicas, de instrumentos que nós precisamos conhecer. Outro tipo de conhecimento que falta na maior parte dos consultores. Existe uma ciência chamada comportamento organizacional, tem uma outra chamada sociologia organizacional. O consultor precisa conhecer isso é conhecimento mínimo. Se eu não conheço a dinâmica organizacional, como é que funcionam as questões sociológicas dentro da organização, eu não vou conseguir ser um bom consultor, meu trabalho não vai dar certo. Outro motivo que faz o processo de consultoria dar errado, na minha opinião, é o consultor focar no instrumento e não focar no resultado. Nenhum instrumento, antigo, moderno, ágil ou não, nenhum instrumento é um fim em si mesmo. Todos eles são meio. O fim é o resultado. Quando o consultor foca no instrumento, nós vamos ter um belo instrumento e um resultado bastante duvidoso. Isso, infelizmente, é uma característica mais recente, né, dos processos e das pessoas. Focar no instrumento e não focar no resultado. Outra coisa que eu acho que é fundamental para um consultor dar certo e para os projetos dele dar certo é a diversidade de conhecimento. Como eu disse, né, a estratégia em 32 anos, nós já atendemos mais de 600 empresas. Então, quando eu vou atender um segmento qualquer, eu trago uma bagagem de 40 segmentos diferentes. Mas são diferentes. São, mas as práticas de gestão são muito similares. Então, eu consigo trazer coisas boas de um segmento para outros segmentos. Então, quando falta diversidade de conhecimento, eu acho que o projeto também tende a fracassar. Outros motivos para fracassar um projeto de consultoria. Consultoria tem que ter início, meio e fim.
A gente tem projetos que duraram 10 anos, mas não são projetos para fazer a mesma coisa. Eu falo assim, ó, você vai reestruturar uma empresa, vai durar 2 anos, que a empresa te contrate de novo, mas não para fazer a mesma coisa, e não para ter você como gerente. Você não é gerente daquela empresa. Então, projetos de consultoria precisam ter início, meio e fim, e para isso precisam ter um bom planejamento. E a gente faz planejamento de projetos de consultoria durante o diagnóstico. Se eu faço um diagnóstico mal feito ou superficial, eu tenho um projeto mal feito ou superficial. Então, a base de um bom projeto de consultoria é o diagnóstico bem feito. E diagnóstico também não é empírico, também não é um achismo, é um conjunto de técnicas organizadas, sistemáticas, que a gente faz para fazer um diagnóstico adequado. Isso é metodologia de consultoria. E é interessante isso, né? Eu estava vendo no Instagram, tem uma pessoa que está fazendo um curso de formação de consultores. E eu fui ver a programação dele. Ele ensina 5 instrumentos que não tem ligação quase nenhuma entre eles, não fala nada de consultoria, e as pessoas achando que se ele fizer o curso, aprender os 6 instrumentos, ele vai ser consultor. Vai ser nada. Ser consultor não é isso, né? Eu acho que essas são as questões que precisam ser tratadas.